Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Chay, de artes. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema que é muito comum a todos nós, se chama ilustração. Então, nós vamos descobrir quais foram as origens, em que se aplica, onde que a gente consegue encontrar ilustração nesse nosso mundão. Então, vamos lá. O que que é ilustração? Ilustração, ela é uma linguagem visual que agrega informações ao texto, não apenas o reproduzindo, e pode ser feita com diversas técnicas diferentes. Então, a ilustração, ela vai somar as informações que estão ali descritas num texto, ou não. Por vezes, a ilustração por si basta, né? Seja num livro, num cartaz. Então, ela quer traduzir uma ideia em imagem, muitas vezes figurativa, né? Então, quer dizer que é algo que vai te lembrar algo concreto ali do mundo real. Próximo exemplo para mostrar para vocês dessa pintura aqui feita em aquarela em nanquim da artista Adna Abreu. Ela é amazonense, né? E essa ilustração ela foi exposta no Contos de uma Amazônia Fantástica, que foi uma exposição que aconteceu em 2019 aqui em Manaus. Nesse exemplo, vocês podem ver que, além da técnica de pintura e desenho, a Agna ela incrementou o quê? O que é isso aqui nas costas da fadinha? São asas de cigarra. Então, para vocês verem que nem tudo se resume, no que diz respeito à ilustração, não se resume apenas a desenho, a pintura. Então, pode ser usado técnicas de colagem, ou outros materiais, e mesmo a fotografia para ilustrar aquela informação. E como que começou essa história? Então, vocês sabem que o homem sempre teve a necessidade de expressar, né, deixar registrado por meio da escrita e primitivamente por meio dos desenhos, né, a sua existência, o seu dia a dia, os seus rituais. Então, nesse primeiro exemplo, aqui nessa primeira foto, a gente tem a imagem de duas capivaras, uma mãe e uma filha. Esse registro aqui, ele se encontra lá na Serra da Capivara, no Piauí, que é uma das dos maiores sítios, dos sítios arqueológicos, né, daqui do Brasil, onde a gente tem muitos desses desenhos, desses registros pré-históricos. Na imagem seguinte aqui, a gente tem um trecho, é uma página do Livro dos Mortos de Hanefer, né? Então, no sepultamento dos mortos no Antigo Egito, né? Logicamente de quem estava em posição favorável, eram colocados esses livros contendo os rituais para passagem, né? Eles acreditavam na vida após a morte, então trazia ilustrado e também registrado com os hieroglifos, que são esses sinaizinhos que vocês podem ver na imagem. Mas aí na Idade Média, né, dando um salto lá para frente, durante a expansão do cristianismo na Europa, né, que o termo ilustrador foi usado pela primeira vez. Os documentos católicos nessa época eram denominados manuscritos iluminados, né? Eles eram ricamente adornados e as páginas deles feitas em folhas de ouro, né, brilhavam. Então, o livro era algo que era muito restrito mesmo a quem tinha posses, né? Quem poucas pessoas sabiam ler, e também a Igreja Católica. Então, o que eles faziam? Né? As pessoas reproduziam a Bíblia, documento, então com essa letra bem rebuscada, tipo lettering, assim, muito, muito bem produzido, e também incrementavam essas informações com as iluminuras, com os desenhos, né, que estavam retratando esses textos, essas passagens. Daí, dando um salto lá para o século XV, houve um grande aumento na demanda por livros na Europa.
Foi nesse contexto que o Gutenberg, por volta de 1450, adaptou uma criação chinesa de 300 anos antes de Cristo, chamada xilogravura, e criou a prensa móvel. Com isso, as ilustrações começaram a ser feitas pensando na produção em série e as gravuras se tornaram muito populares. Então, algo que era muito restrito antes lá na Idade Média, agora virou do povão, né? Porque a prensa ela conseguiu tornar esse processo muito mais rápido, mais eficiente. Então, o acesso a essas imagens, as informações também começaram a ser amplamente difundidos. Nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, é um exemplo prático de como que a ilustração ela não se resume apenas ao desenho, né? Esses dois cartazes são cartazes de shows de uma banda chamada Foo Fighters, né? The Foo Fighters. Então, vocês podem ver que aqui a gente tem diferentes técnicas, né? De colagem para fazer a composição, né? Ou aqui mesmo a ilustração propriamente dita, possivelmente foi feita por meios digitais. Nesse outro exemplo aqui de aplicação de ilustração, a gente tem um modelo infográfico, né? Os infográficos, eles são maneiras visuais de você trazer informações, geralmente topicadas ou resumidas, né? Junto com imagens, que vão dar um melhor entendimento sobre aquele assunto. Ainda sobre infográficos, um site muito legal que vale a pena vocês conhecerem é o do Pictoline. Inclusive, tem a página do Pictoline Brasil que trazem esses infográficos traduzidos para o português. Então, nesses infográficos deles, eles abordam diferentes conteúdos sobre arte, ciência, atualidades, usando esses recursos da ilustração, e também da linguagem dos quadrinhos para trazer essas informações. Nesse exemplo aqui, é uma ilustração que vocês podem ver que é muito simples, né? Então, ela se resume a linhas e formas muito simples que poderiam ter sido feitas, inclusive, apenas com um lápis em papel, né? É de um livro que se chama A Parte que Falta, da Shel Silverstein. Então, é mais uma maneira de vocês verem que não precisa ser algo assim totalmente elaborado para ser ilustração, né? Então, ele traduz uma ideia que está sendo escrita aqui no texto. Nessa versão aqui do livro da Alice no País das Maravilhas, ela foi ilustrada por uma artista japonesa chamada Yayoi Kusama. A Yayoi, ela tem uma particularidade assim no fazer artístico dela, que ela adora bolinhas, ela é a garota do poá. Então, ela incorporou essa técnica que é particular dela, né, nas ilustrações para ilustrar o livro. Então, vocês podem ver muito dessa particularidade dela, né, dessa identidade dela enquanto artista, aqui nas ilustrações do livro. Falando agora de ilustradores brasileiros, eu trouxe um bem famoso, é o Ziraldo, né? Nesse exemplo aqui desse livro chamado Pequeno Planeta Perdido, o Ziraldo ele mistura também as técnicas de ilustração, né, de pintura, de desenho. Você vê aqui um pouco de lápis de cor, talvez até uma colagem, e misturado a isso também elementos visuais, fotográficos, né? Então, o que está simulando aqui o planeta é, na verdade, uma laranja ou um limão muito maduro. Nesse trecho aqui do livro dele também, de Ziraldo, chamado Flicts, né? Então, é um livro que fala sobre cores, então ele traz apenas o elemento da cor para ilustrar, né? Para ilustrar o livro, para fazer as composições. Então, além desses modelos, né, que eu trouxe para vocês, eu quero que a gente pense junto também como que a gente pode fazer uma ilustração, mas
assim, pensar em algo, desenhe isso, desenhe aquilo. Então, vamos botar a Cuca para pensar um pouquinho. Então, para a gente fazer esse trabalho, primeiro eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês escolham um objeto aleatório na casa de vocês. Pode ser aleatório, pode ser o chinelo, pode ser um lápis, pode ser uma escova, o que tiver à mão. Eu tenho aqui perto de mim uma chave de fenda, sabe? Para apertar os parafusos. Pois é. Escolham esse material e deixem aí que a gente vai já usar. Vou falar por quê. Eu trouxe para vocês hoje, para a gente ler juntos, esse poema do Manuel de Barros, que se chama Os Desobjetos do Acervo do Bernardo. Né? Nesse poema, ele traz uma lista de objetos que vocês vão ver que parecem assim, meio esquisitos, sabe? As utilidades deles assim, acabam meio que se tornando inúteis, assim, pode-se dizer. Mas, né? Então, vamos ver que desobjetos são esses? Os desobjetos do acervo de Bernardo. Prego que farfalha, uma poá de mandioca, o fazedor de amanhecer, o martelo de pregar água, guindaste de levantar vento, o ferro de engomar gelo, o parafuso de veludo, alarme para o silêncio, presilha de prender silêncio, formiga frondosa com olhar de árvore, alicate cremoso, peneira de carregar água, besouro de olhar ajoelhado, a água viciada em mar, rolete para mover o sol. Então, o nosso desafio de hoje vai ser o seguinte, baseado nesse poema do Manuel de Barros, né? Então, vocês já escolheram o objeto da casa de vocês. Eu quero que vocês compartilhem esses objetos com os colegas. Então, vamos mostrar quais foram os objetos que vocês escolheram para a turma. Todo mundo vai ter que abrir a câmera e mostrar. Então, depois nós vamos criar um desenho unindo as características do seu objeto e do objeto apresentado por algum colega. Vocês vão misturar esses objetos criando objetos híbridos. Por exemplo, o minotauro. O minotauro, ele é um híbrido de quê? De boi, né? De touro com um homem. E a sereia? A sereia ela é um híbrido de peixe e de mulher. E deixa eu ver o que mais. O cavalo marinho é um híbrido de cavalo. Não, é brincadeira, gente. Não, eu sei que o cavalo marinho é ele por ele. Então, vocês vão criar esse desenho unindo essas características, né? Criando um objeto híbrido. E vocês vão inventar também uma nova função e um nome para esse objeto. Vocês vão recriar esse objeto, né? Então, vão dar um nome novo e uma nova função. Como eu sou muito adiantada, eu já fiz e vou mostrar para vocês o que foi que eu criei. Então, nesse primeiro exemplo, eu fiz o meu trabalho usando a técnica da colagem. Então, eu pesquisei lá em revistas e folhetos que eu tinha. Eu achei a imagem de um relógio e de um pôr do sol. Então, eu criei o sol lógico. Esse é o nome do meu novo objeto. E eu complementei escrevendo sobre o meu sológio. Então, o que é o sológio? Ele é um relógio para ver os pôr dos sóis do mundo todo, em Full HD. Baterias só no Tibete. Nesse segundo exemplo aqui, eu já fiz usando a técnica do desenho, né? Foi um desenho bem simples, feito só com lápis mesmo. Então, o meu objeto híbrido, eu pensei, se eu juntar um martelo com uma chave de fenda, né? Martelo me lembra juiz, que eles usam martelo, né? Para falar ordem no tribunal. Então, martelo e chave de fenda. Então, eu criei a chave do juízo para apertar os meus parafusos soltos. Então, essa é a nossa proposta de hoje. Eu quero que vocês façam esse trabalho, né? Vocês podem usar a colagem, podem fazer desenho, vocês podem
fazer o desenho e colar o desenho, então fiquem livres para criar, mas a proposta é essa. Escolham o seu objeto, o objeto do colega e misturem. Tudo bem? Eu vou esperar vocês enviarem essa ilustração, esse desenho com um texto, muito importante, tem que ter um textinho, né? Para o nosso grupo, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre ilustradores brasileiros e outras técnicas diferentes. Um abraço e até a próxima.